coração daqueles que vão ouvir. Pedimos que o Teu Espírito conduza cada palavra direcionada à vida de cada um. Use, assim como sempre tem feito, use com graça, com misericórdia, com sabedoria e com unção do Teu Espírito Santo a vida de Fernanda, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um, no coração de cada um. Amém? Primeiro, notícia do nosso pastor, né? Graças a Deus, cada dia melhorando. O processo é lento mesmo, é uma cirurgia mais delicada. Houve muita manipulação no olho. Então, é uma coisa assim, graças a Deus, está indo bem. Ontem nós fomos fazer revisão, a visão está excelente, está tudo indo conforme o esperado. Só que a gente estava querendo que a coisa fosse mais rápida, né? Mas só que não. E a gente tem que aguardar esse tempo, mas graças a Deus está melhor. Gente, obrigada pelas orações, obrigada. Eu acho que Deus tem nos convocado para isso, para estarmos orando juntos por um propósito. A nossa comunidade, ela tem crescido, tem chegado tanta gente linda, gente nova, e a gente está precisando assim, estar de verdade em oração, com a vida de oração, unânimes em oração. E Deus convocou a igreja para estar orando nesse tempo por um dos nossos pastores. E obrigada, e vamos continuar orando. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade a um tema que Murilo trouxe há 15 dias atrás, sobre a obediência. Por favor, acho que está funcionando, né? Nós vamos conversar hoje sobre esse tema, sobre Jesus, o obediente. Repita aí, Jesus, o obediente. Quando a gente fala em obediência, gente, quase que 100% das vezes, o pensamento, a conotação é negativa. Obedecer parece algo negativo, algo ruim. Talvez por conta das nossas experiências, de todos nós de infância, que tínhamos que obedecer aos nossos pais, mesmo sem compreender por quê. Né? Criança não compreende, não tem que dar explicação, criança tem que obedecer. E talvez isso tenha deixado uma conotação negativa dessa palavra obediência. A gente ouvia, né? Obedeça, é para seu bem. Eita, só completar com essa frase, já parece que não é um negócio bom. É para seu bem. Então, pode dar essa sensação de algo negativo à obediência. Só que a obediência, ela não é negativa. A obediência é positiva. Deus nos fez para a obediência. Deus nos fez um homem, colocou lá no Jardim do Éden. O que Deus queria era que todos nós, que a humanidade, que o ser humano, desfrutasse de uma vida próspera, uma vida frutífera, uma vida de comunhão com Ele, uma vida de comunhão com o outro. Esse era o propósito, a intenção de Deus. Só que Adão, esse primeiro homem que foi criado, quando Deus deu a ele revelou uma vontade, declarou a sua verdade, aquilo que ele esperava de Adão, que é aquilo que ele queria que Adão fizesse. O que aconteceu com Adão? Ele desobedeceu. Quando Deus tinha a verdade declarada, a vontade declarada de Deus, Adão desobedeceu a esta verdade declarada. E aí Deus envia o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. E Jesus, como o segundo Adão, está escrito lá em Romanos, no capítulo 5, Jesus, como o segundo Adão, ele veio para obedecer, para fazer aquilo que o primeiro Adão não fez. Está lá escrito em Romanos, no capítulo 5, versículo 19. Vamos ler juntos?
Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A desobediência de um, que foi a desobediência de Adão, fez com que todos nós nascêssemos com essa natureza caída e nascêssemos já pecadores, mesmo sem ter tempo ainda de ter cometido pecado. Nós já nascemos pecadores e, por conta disso, toda essa desordem que a gente vê no mundo, toda a desordem que a gente vê na nossa vida, por conta da desobediência de um homem. Só que veio o segundo Adão, e que, por conta da obediência desse segundo Adão, o que é que aconteceu? Muitos se tornarão justos. Muitos se tornarão justos por causa da obediência de um. Deus nos fez para a obediência, queridos. E a gente pode perguntar, o que significa obedecer a Deus? O que é que significa obedecer a Deus? E é isso que eu gostaria que a gente refletisse e meditasse essa noite. Eu desejo muito que o Espírito Santo nos traga uma clareza sobre esse tema, sobre a questão da obediência, que é tão essencial para as nossas vidas. Que o Espírito Santo nos ajude e traga clareza e revelação para o coração de cada um. O que significa obedecer a Deus? E, como exemplo, a gente vai tomar a vida de Jesus. De Jesus, o obediente. Obrigada. Jesus, que é o nosso modelo de obediência. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Olha o que diz sobre Jesus. São versículos conhecidos, mas olha o que Jesus disse. Próprio Jesus falou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço, vamos juntos, sempre o que lhe agrada. Eu faço sempre o que lhe agrada. João 6,38, Jesus falando, porque eu desci do céu, vamos ler juntos? Não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Mateus 5,17, não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Jesus veio para cumprir a lei. Qual era a vontade do Pai que Jesus veio obedecer? Qual era a vontade do Pai? O que é que Deus queria em relação a Jesus? Olha, gente, está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 5, versículos 5 a 10. Olha o que está escrito acerca de Jesus. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Queridos, é por conta da obediência de Jesus que nós somos salvos. Que nós fomos salvos e que nós seremos salvos. A salvação dependeu da obediência de Jesus. E a obediência não foi por conta da morte de Jesus. Foi por conta da obediência, porque o que Deus queria era a morte dele. E ele foi obediente até a morte, e morte
de cruz. Jesus obedeceu a Deus. E por conta dessa obediência é que nós somos alcançados, é que nós somos santificados. Jesus é o nosso modelo de obediência. Jesus veio cumprir à risca o que estava escrito a respeito dele. Obedecer a Deus é obedecer o que está escrito na palavra. Isso é obedecer a Deus. Jesus obedeceu a Deus. Quando a gente vai ver, passear um pouquinho nas ações de obediência de Jesus. Ele obedeceu quando ele não abriu a boca perante Pilatos. Foi obediência ao que estava escrito em Isaías 53. Vocês sabem disso? Que Jesus fez o que estava, obedeceu o que estava escrito acerca dele em Isaías 53. Isaías 53 está escrito assim. Tá certo aí? Eu não passei, não foi? Eu não passei, né? Desculpa. Isaías 53, e entrando... Não, João 57. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isso estava escrito em Isaías acerca de Jesus. E o que aconteceu em João, no capítulo 19, versículo 9 e 10? E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Como cordeiro mudo, como ovelha muda diante dos teus tosqueadores. Estava escrito isso a respeito dele. E Jesus, que conhecia as Escrituras, ele obedeceu ao que estava escrito acerca dele. Ele, diante de Pilatos, não abriu a boca. Então, Pilatos o advertiu: você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus não lhe deu resposta, em obediência ao que estava escrito acerca dele em Isaías 53, que como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Obedecer a Deus é obedecer ao que está escrito na sua palavra. Ele obedeceu quando se entregou à morte, e morte de cruz. Jesus sabia, gente, que ele passaria pelaquela angústia na cruz. Estava escrito acerca das angústias e das dores que ele passaria. Ali no Getsemane, quando ele orava, a ponto de seu suor se tornar como gotas de sangue que caíam, ele pedia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Qual era o cálice que Jesus não queria beber? Era todo aquele sofrimento que estava escrito acerca dele e que ele se submeteria, obedeceria e viveria aquele sofrimento. Olha o que diz no Salmo 22, acerca desse sofrimento de Jesus, que estava lá escrito. A gente vê no Novo Testamento, nos Evangelhos, mas estava escrito acerca do sofrimento lá em Salmos, quando Davi, que também era profeta, Davi vivenciou aquelas angústias que Jesus passaria na cruz. Olha o que está escrito. Salmo 22. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Lembra que as pessoas zombavam de Jesus na cruz? Passavam: olha, salvou os outros, ele não vai salvar a si mesmo. Desça da cruz, que nós vamos crer no Senhor. Isso estava escrito acerca dele. E ele sabia que aquilo aconteceria. Aqui, muitos touros me cercam. Fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés.
Jesus sabia que as suas mãos e seus pés seriam traspassados na cruz. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Lembra que isso aconteceu quando Jesus estava pendurado na cruz? Ele estava ali e vendo aqueles soldados romanos repartindo, fazendo sorteio com as roupas dele, e ele ainda olhando e dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aquilo estava escrito acerca dele. Jesus sabia o que estava escrito acerca dele. Ele sabia e se submeteu em obediência àquela vontade de Deus declarada nas Escrituras, declarada na palavra. Porque a vontade de Deus está declarada na palavra dele. Está aqui. Né, a passagem, né? O que significa obedecer a Deus? Obedecer a Deus não é fraqueza. Olha que coisa, Jesus foi fraco, aparentemente fraco na cruz. Ele se entregou, ele ficou calado, ele não se defendeu. Prenderam ele na cruz, e ainda na cruz zombaram dele. Ele poderia ter revidado ou não poderia? Ele poderia sair da cruz ou não poderia? Ele tinha todo o poder para fazer tudo o que ele quisesse. Mas ele não fez. Zombaram porque... coitado. Se dizia filho de Deus, que ele venha te salvar agora. E ele ali, em aparente fraqueza, mas simplesmente em obediência ao que estava escrito na palavra acerca dele. Quantas vezes obedecer a Deus dá uma aparência de fraqueza? Quando Jesus diz assim: se baterem na sua face direita, o que é que faz? Revide, pá! É isso? Diz o quê? Ofereça ali também a outra. Obedecer. Não parece que é fraco? Às vezes, obedecer a Deus tem uma aparência de fraqueza, mas é o que Deus deseja. Como Jesus, que é o nosso modelo, ele se submeteu, ele obedeceu a Deus. Está escrito, né? Mateus, a gente leu no Salmo, agora em Mateus, acontecendo. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros. Estava lá escrito, já estava escrito no Salmo 22. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. E Jesus se submeteu àquilo porque ele conhecia, ele sabia o que estava escrito, a vontade de Deus declarada nas Escrituras, e ele se submeteu à verdade, à vontade declarada de Deus. O que significa obedecer a Deus? Como Jesus, que é o nosso modelo de obediência, obedecer a Deus significa obedecer ao que está escrito na palavra. Tem pessoas que dizem assim: qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus não é um mistério. A vontade de Deus está declarada. A vontade de Deus está escrita. E eu, como uma discípula do obediente Jesus, eu me submeto àquilo que está escrito, como ele se submeteu ao que estava escrito acerca dele. Jesus se submeteu ao que estava escrito acerca dele. A obediência, deixa eu ver se coloquei isso aqui, coloquei. Olha, a obediência de Jesus ao Pai manifesta-se, sobretudo, pela obediência à palavra escrita. No episódio das tentações no deserto, a obediência de Jesus consiste em relembrar as palavras de Deus e ater-se a elas. Está escrito. Lembra quando Satanás tentou Jesus no deserto? Olha, faça com que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse:
falou que estava declarado na palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha, sobe aqui no templo, aqui no pináculo do templo, se jogue, porque Satanás ainda usa a palavra, né? Está escrito que a seus anjos dará ordens para que você não tropece nem em alguma pedra. E Jesus disse o quê? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que é isso? Obediência à vontade declarada de Deus nas Escrituras. Foi assim com Jesus e é assim conosco. É do mesmo jeito que foi com Jesus, é com a nossa vida. A obediência consiste em obedecer ao que está escrito na palavra de Deus. Jesus, isso aqui eu coloquei, Jesus atuou com perfeita obediência às coisas escritas a seu respeito pelo Pai. Quando querem opor-se à sua prisão, olha o que Jesus diz. Mas como então se cumpririam as Escrituras, segundo as quais é necessário que tudo isso aconteça? Ele sabia o que estava escrito. Ainda queria, né, dar um jeito, os apóstolos disseram, não, as Escrituras vão se cumprir. Aquilo que está declarado acerca de mim nas Escrituras vai se cumprir. Eu vou obedecer. Como não se cumpririam? É necessário que tudo isso aconteça, porque ele conhecia o que estava escrito acerca dele na palavra. Mas a quem Adão desobedeceu, gente? Certamente não foi a seus pais. Será que Adão desobedeceu aos pais? Ele desobedeceu às autoridades? Ele desobedeceu às leis? Ele desobedeceu a quem? A Deus. Adão desobedeceu a Deus. Olha, na origem de todas as desobediências está uma desobediência a Deus. E na origem de todas as obediências está uma obediência a Deus. Desobediência é a Deus. Obediência é a Deus. É com Deus a nossa vida. É conosco e Deus. Olha, o que significa, então, para mim e para você obedecer a Deus? Vamos lá? Olha o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 13, versículo 1, 2 até o 4. Olha o que está escrito. Romanos 13, está escrito para nós, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Por isso que no princípio de toda desobediência está uma desobediência a Deus, e em toda obediência há uma obediência a Deus. Quando eu desobedeço às autoridades instituídas, eu estou desobedecendo a quem, gente? A Deus. O problema não é com o homem. Eu vou criar um problema com o homem, mas um problema maior eu vou criar. Eu vou criar um problema com Deus. Diz aí, dá aí exemplo de autoridades instituídas por Deus. Diz aí. Um pastor, um líder de conexão. É uma autoridade instituída por Deus. É sim. E é mais, os policiais, professores.
Então, a empresa, os diretores, todas as autoridades, todos que estão acima de nós, num cargo acima de nós, posso que faça o que eu quero, faça. Você vai ficar com um problema com Deus, porque na origem da sua desobediência, há uma desobediência a Deus, porque a autoridade é ministro de Deus. Seu problema é com Deus. Vamos lá. Efésios, capítulo 5, bem conhecido, né, principalmente para os casados. Está lá. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Vamos lá. Quando eu não me submeto ao meu marido, na verdade, eu estou desobedecendo a quem? Gente, é sério. Meu problema é com... Eu vou criar um problema com meu marido. Vou. Mas pior que isso, eu vou ter que criar um problema com Deus. Maridos, quando vocês tratam suas mulheres com aspereza, amargura, tratam mal, sabe com quem vocês estão criando problema? Com Deus. Porque a ordem, o mandamento, a vontade declarada para que eu obedeça é que esposas se submetam aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas. Você vai criar um problema no lar? Mas vai criar um problema maior, que é um problema com Deus. Olha o que diz, vamos continuar, Efésios 5 ainda. No entanto, também, quanto a vocês, cada um, vamos ler juntos, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Quando o marido deixa de amar, ele está desobedecendo a Deus. Quando a mulher não respeita o seu marido, ela está desobedecendo a quem? A Deus. Gente, essa questão é muito séria. Sabe que a palavra que a gente está mais dizendo aqui é Deus, é Deus, é Deus e é Deus, e a gente vai continuar, porque a nossa questão é com Deus. Vamos lá. Filhos, atenção, jovens, adolescentes, crianças, aqueles que ainda moram na casa de seus pais. Olha o que a palavra diz. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Filhos, quando desobedece aos pais, sabe a quem você está desobedecendo? A Deus. Quando deixamos de honrar os nossos pais, a quem nós estamos desobedecendo? A Deus. Eu vou criar um problema no meu lar. Filhos rebeldes é um problema. Mas o problema maior é a rebeldia contra Deus, contra a vontade revelada nas Escrituras. Não é mistério a vontade de Deus. Ela está escrita e declarada na palavra. Assim como Jesus se submeteu, obedeceu ao que estava escrito na palavra acerca dele, e ele sabia o que estava escrito acerca dele e se submeteu, assim para nós também a verdade, a vontade, só quero dizer a verdade, porque verdade e vontade é muito parecido. A vontade de Deus está declarada nas Escrituras para obedecermos, para nos submetermos. Vamos lá, mais um pouquinho. Está escrito em Colossenses 3, 9. Não mintam uns aos outros. Às vezes a gente parece... Eu vou falar por nós, eu não vou dizer que eu fale por você, Fernanda, mas vou falar por nós, porque é uma coisa muito comum. Parece que a Bíblia, ela dá um conselho, ela sugere. Ora, seria melhor se vocês não mentissem uns aos outros. Eu vou dar uma sugestão. Não mintam. Gente, não é não. Que é verdade, vontade declarada, mandamento imperativo. Não minta. Não minta
uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Então, quando eu minto, eu estou desobedecendo a quem? A Deus. É um problema com Deus. Vamos mais um pouco. Romanos 12, 10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Está escrito, seria melhor se vocês amassem. Seria tão gostoso se tivessem amor uns pelos outros. É isso que está escrito? Não. Está dizendo ame. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quando você não ama o seu irmão, você está desobedecendo a quem? A Deus. A Deus. A Deus. Olha, portanto... Isso aqui acho que eu não botei, não. Botei mais uns versículos aqui, mas... Há de fato, vamos ler ali, ó. Há de fato uma obediência que se refere a todos, superiores e súditos, religiosos e leigos, que é a mais importante de todas, que rege e vivifica todas as outras, e que não é uma obediência do homem ao homem, mas a obediência do homem a Deus. Essa é a obediência que é superior a tudo, a mais importante de todas. Não é a minha questão com você, é a minha questão com Deus. Essa é a obediência a Deus. Tudo é feito a partir dela. Olha, para o Novo Testamento, a obediência de Cristo não é só o mais sublime exemplo de obediência, mas é o seu fundamento. Ela é a constituição do reino de Deus. A constituição do reino é a obediência. A obediência de Cristo é considerada como a antítese exata da desobediência de Adão. Olha o que diz aquela frase, vamos ler juntos? Crer é fazer a sua vontade. Lê de novo. Crer é fazer a sua vontade. Quando eu digo eu creio, é porque eu creio no que, na vontade declarada, no que Ele diz acerca dele, no que Ele diz acerca de mim, fazer do jeito que Ele diz que é para ser feito. Crer é fazer a sua vontade. Crer é fazer a vontade de Deus. É que eu não estou conseguindo ler, gente. Alguém pode ler para mim, por favor? Vamos ler juntos? Não vemos isso. De seus pés. Que sujeitou todas essas coisas, lhe estão sujeitas. Ainda. O próprio Cristo. Tudo em todos. Um dia tudo se sujeitará a Deus. Até o próprio Cristo, a quem Deus sujeitou todas as coisas, se sujeitará a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Então, obediência é a constituição do reino de Deus. Tudo um dia será submetido a Ele. A gente ainda não vê isso acontecer, mas um dia acontecerá, onde tudo estará sujeito a Deus. Um dia tudo estará submetido a Ele, e a sua escola de obediência, meu querido irmão e minha querida irmã e querida Fernanda, a sua escola de obediência é essa vida que você tem aqui. Um dia tudo se sujeitará a Deus, você também. Começa aqui a sua sujeição. Começa aqui a sua obediência. E obediência a quê, Fernanda? Aquela vontade declarada, revelada
na palavra escrita para nós. Assim como Jesus se submeteu àquilo que estava escrito acerca dele, nós também, como discípulos dele, nos submetemos à vontade declarada de Deus nas Escrituras. Ei, sua escola de obediência é aqui. Temos somente uma chance, somente uma vida. E se a gente não aprender, estaremos perdidos. Entre você e Deus. Lembra desta poesia da Madre Teresa de Calcutá? Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. O que é que diz? Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que, no final das contas, é entre você e Deus, e não entre você e os homens. Me lembrei dessa poesia porque ela fecha muito bem essa questão nossa com Deus. Porque nós estamos aqui para seguir a Jesus. E a minha relação com as pessoas conta como escola de obediência. É naquilo que está escrito e declarado na palavra acerca de nós. Amém? Nós vamos ficar de pé. Queria que você fechasse seus olhos. E nós vamos ter um tempo de oração. Para que a oração venha como um orvalho, como uma chuva, para regar essa semente. Para que ela produza fruto no seu coração. Essa questão é uma questão muito séria, queridos, muito séria. A maneira como eu conduzo a minha vida, se eu faço segundo Deus, ou segundo os meus próprios pensamentos e vontades. Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E nós, como discípulos de Jesus, devemos dizer a mesma coisa. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus disse, eis que eu vos envio. Eu vos envio. Jesus foi enviado pelo Pai e Jesus nos enviou ao mundo para fazermos conforme a sua vontade. Tenha um tempo agora com o Espírito Santo. Reflita sobre como você tem vivido, o seu modo de viver. Se você tem considerado aquilo que está escrito na sua vida. Se você leva a sério a palavra de Deus. Se você a considera somente como um conselho, como uma sugestão, ou como um mandamento, algo a ser obedecido. Porque a palavra é algo para ser obedecida. Obediência não é uma ideia. Obediência é uma ação. Obediência é uma ação. Pensa nesse momento, como é que está a sua vida. Amado Jesus,
tenha misericórdia de nós, pecadores. Amado Jesus, Filho de Deus, tenha misericórdia de nós, pecadores. Tenha misericórdia da minha vida, Jesus. Tenha misericórdia das nossas vidas, Jesus. Nos ajuda, tenha misericórdia, Senhor. Nos ajuda a levar a sério a Tua palavra, Senhor. Por favor, Jesus, que cada mandamento e venha, Senhor, com o poder, com a ajuda do Teu Espírito Santo para cumprir, Senhor. Sabemos que sem Ti não podemos fazer nada, mas temos o poder e a ajuda do Teu Espírito que habita em nós com plenitude, que nos capacita a obedecer. Jesus, o Senhor, pelo Espírito eterno, se ofereceu a Deus. Nós também, Senhor, contamos com a ajuda do Espírito eterno para nos entregarmos a Deus do mesmo modo como o Senhor se entregou, a ponto de ter sido obediente até a morte de cruz. Nos ajuda, dá-nos um coração obediente, Jesus. Remove toda a raiz de rebeldia dos nossos corações. Jesus, tenha misericórdia de nós. Remove rebeldia, Senhor. Quantos corações aqui, Senhor, ainda distantes, não convertidos a Ti, a Tua vontade, não desejosos de fazer o que Tu queres. Tenha misericórdia, Senhor. Remove essa raiz de desobediência, essa raiz de rebeldia. Remove, Espírito Santo. E que essa semente dessa palavra venha produzir fruto em nosso coração, em meu coração. Que a partir de hoje, Jesus, haja uma conversão à Tua palavra, uma conversão àquilo que está escrito. Faz de nós verdadeiros discípulos Teus, Senhor, que andemos nas Tuas pegadas. Faz de nós assim, Jesus. Faz dessa comunidade uma comunidade de verdadeiros discípulos, Senhor. Concede-nos corações obedientes. Concede-nos esta graça a todos nós para Te obedecer, Jesus, para sermos santos, irrepreensíveis, sinceros. Nos ajuda nisso, Jesus. Que a Tua palavra habite ricamente em nossos corações. O Espírito Santo coloca fome e sede da Tua palavra em cada coração aqui, Jesus. Faz de cada um aqui conhecedor das Escrituras. Homens e mulheres, jovens, adolescentes que amam a Tua palavra, que conhecem a Tua palavra, que mergulham na Tua palavra para conhecer a Tua vontade, para fazê-la, Senhor. Não somente em seus pensamentos, mudando as suas ideias, mas mudando o seu comportamento, a sua vida. Começa comigo, Jesus. Começa comigo. Faz isso com todos nós. Uma comunidade de verdadeiros discípulos, onde a Tua palavra é obedecida, temida, onde a obediência ao Senhor, temor ao Senhor. Nos conceda isso, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, 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 queridos. Deus abençoe vocês. Guarda essa palavra no coração, que ela é primeira para mim, é para todos nós. Que o Senhor nos conceda essa capacidade de obedecer. Amém? Deus abençoe. Domingo estaremos aqui. Glória a Deus. Amanhã, domingo, lembrando, às 18 horas,
batismo. Começamos mais cedo. Deus abençoe.